Olá! Hoje estaremos estudando o capítulo 4 do livro de Lamentações. Como nós sabemos, Jeremias está ali num ponto onde, como se estivesse fazendo uma análise, uma autoanálise de tudo que aconteceu, estava acontecendo. E esse era o momento que ele fala exatamente do cerco sobre Jerusalém, Judá. E o capítulo começa ele falando como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário. Ele começa fazendo uma observação e traçando um paralelo do que era e do que está acontecendo. Tratando do Templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, falando também das pessoas. Como aquilo mudou, como era. Todo o templo foi trabalhado em pedras preciosas, ouro, prata, e tudo se transformou em materiais que hoje já são materiais muito mais sem valor, porque os materiais preciosos já haviam sido levados para a Babilônia. E aí ele fala também das pessoas, falando de príncipes, de reis, governadores, e toda a elite de Jerusalém que passava por um processo de definhamento. As pessoas estavam ruins. E nós vamos ver mais adiante. Olhe, aí ele faz mais outra comparação. Até os chacais dão de mamar aos seus filhos. Fala também dos avestruzes. Os avestruzes eles tinham algo em comum. O que eles faziam? Eles punham seus ovos em qualquer lugar de passagem, e não cuidavam dos seus ovos, de seus filhotes, deixavam, vamos dizer, à toa e saíam para ir atrás de alimentos e tudo. Então, mesmo ele fazendo essa comparação, mesmo esses animais, eles cuidavam mais dos seus filhos do que aqueles líderes religiosos que estavam fazendo isso com o povo da sua terra. E ele se refere justamente isso à elite, à classe poderosa, à classe dos maiores, que era justamente a classe sacerdotal e a classe dos reis profetas. Olha o que diz o versículo 13. Olha o primeiro porquê dessa situação. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos injustos. Olha, é um caso muito sério. E aí ele vai descrevendo o que aconteceu por causa dessa situação. Porque as pessoas deram ouvido a falsas informações. Uma delas era que Jerusalém era inviolável. Primeiro, por causa do Templo de Jerusalém. 2, pela sua posição geográfica. E nós sabemos, quando há um cerco na cidade, o que acontece? As pessoas vão morrer de fome. Olha, eu quero fazer uma comparação hoje com os nossos dias. Isso vale a aplicação. Nós estamos vendo hoje, no mundo inteiro, quantas cidades nós vimos aí que foram fechadas por causa da pandemia. Seus espaços aéreos, suas fronteiras terrestres, marítimas foram fechadas. Nações poderosas, nós vimos o que aconteceu. Era o que estava acontecendo também aqui em Jerusalém, Judá. Eram cidades fortes, era a cidade de Deus, era a cidade que era considerada quase que inviolável. E isso foi uma pregação que fizeram: olha, vocês não vão ser atingidos. Mas a palavra do Senhor, através de Jeremias, era que houvesse arrependimento e que as pessoas não dessem ouvidos a falsas pregações,
falsas profecias. E é isso que acontece também em nossos dias e nós precisamos ter cuidado. Esse é o ponto principal de Lamentações de Jeremias. É o que acontece. Hoje, muitas famílias estão separadas, igrejas também separadas, povos separados por causa de religiões, por causa de doutrinas erradas. Jesus, ele veio para servir de ponte e as religiões, elas servem apenas para separar. Nós precisamos ter cuidado com quem nós seguimos e servimos. Precisamos estar atento a tudo que está acontecendo. É necessário tomarmos posições. É necessário fazer como Jeremias agora estava fazendo ali. Não tinha mais nada a fazer, porque o caos estava estabelecido. Jerusalém estava cercada e prestes a ser atingida, porque era a palavra do Senhor sobre isso, para que o povo também viesse a se arrepender. Ele faz uma comparação também com a cidade de Sodoma. Sodoma foi destruída rápida, mas a cidade de Jerusalém, ela foi consumida aos poucos. Nós vemos na descrição aqui que até as próprias mães comiam seus filhos, porque a fome era muito, e isso só acontece em casos extremos de fome. Isso chega a um limite insuportável. E é isso que é, mas mesmo como o que aconteceu em Sodoma, não aconteceu aqui, porque o Senhor ainda estava dando tempo para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados. É o que está acontecendo, você ainda que está aí vivo, eu que estou vivo. Olhe, é necessário que nós venhamos prestar atenção no meio dessa pandemia, qual é o recado. Muitas nações se fecharam. O poderio militar dessas nações não foi suficiente para combater um simples vírus. E olha o que aconteceu. É necessário que nós venhamos também a observar e ver. Vamos seguir a Cristo, que é uma ponte e não uma separação. Amém!